A Justiça Eleitoral chega aos 90 anos de atuação no país diante do maior desafio de sua história, com as eleições gerais de 2022. Qual a importância da sua participação na consolidação da democracia? Quais são os riscos de hoje? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o desembargador Maurício Torres Soares, que é o novo presidente, tomou posse no dia 15 de junho passado e vai presidir em Minas Gerais as próximas eleições, tidas aí como uma das mais acirradas da história do Estado e também do país. Doutor Maurício, obrigado por nos atender. É um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Sempre às ordens, estamos à disposição. Muito obrigado. E a você que nos acompanha, a favor de inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Muito bem, doutor Maurício, em sua história, a democracia brasileira sempre passou aí por alguns períodos de instabilidade. Estamos novamente diante de uma dessas situações? Eu não diria que nós estamos com uma instabilidade, né? Nós estamos com um momento diferente, um tom um pouco mais agressivo das campanhas, mas eu acho que isso não representa, de fato, uma instabilidade, né? Nós estamos caminhando para uma maturidade democrática no país e é natural que tenhamos, neste caminho, algum percalço, como o que acontece atualmente. E as instituições também estão mais fortes dessa vez também, né, doutor Maurício, a partir de 34 anos da Constituição Federal, né? Com certeza, é o que eu disse, inclusive, no meu discurso de posse, né, que a Constituição de 88 nos trouxe também alguns avanços, né, e com ela a maturidade chegou para várias instituições do país, né, inclusive para a democracia. Uhum. Né? E o fato da Justiça Eleitoral completar aí 90 anos é um sinal de estabilidade e de vida longa, né? Isso tem uma relação com a consolidação da democracia? Sim, a Justiça Eleitoral sempre trabalhou, né, com esse intuito de consolidar a democracia, de dar força para a democracia e também para entregar para a sociedade como um todo umas eleições confiáveis, umas eleições limpas, né, o que sempre aconteceu na história da Justiça Eleitoral. O senhor até destacou no discurso de posse do senhor que a fragilidade da democracia brasileira, né, até suscitou alguns aspectos, algumas sucessões que aconteceram presidenciais, né, de alguns poucos presidentes que conseguiram transmitir o cargo, fazer o próprio sucessor. O senhor acha que a estabilidade da democracia, que é a mais longa de nossa história, ela está no caminho certo? Nós estamos conseguindo sobreviver a isso ou estamos diante de riscos? Não, eu não acredito que tenhamos risco à democracia, né? Nós temos aí pela frente são confrontos mais ásperos, algumas insinuações contra, inclusive, a democracia e contra a justiça eleitoral, mas eu não acredito que isso vá comprometer esse caminho que temos aí pela frente de alcançar a democracia estável. E apesar de frágil, mas também é um sistema que permite o contraditório, quer dizer, dá oportunidade dessa diversidade, a pluralidade do pensamento político no país, né? Sim, essa pluralidade, inclusive, faz parte da democracia, né? O que o ministro Barroso disse, e eu até mencionei no meu discurso, que quem tem opinião diferente da minha não é meu inimigo, né? É uma pessoa que está me ajudando a construir a democracia. Nós precisamos dessa discussão, precisamos de contrapontos, precisamos de ver versões diferentes, né? Até para que, né, nós possamos escolher o caminho certo, a pessoa certa. Precisamos ouvir, então, ideias diferentes para que possamos fazer esse juízo de valor e escolher a pessoa ou o caminho que nós queremos para o país. E quais desafios o senhor vislumbra aí diante desse momento, a aproximação das eleições gerais e nesse contexto de ataque especulativo em que a justiça eleitoral, as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral é sempre contestado por alguns setores? Esse é um aspecto relativamente novo, né? Nos últimos anos nós temos recebido aí alguns ataques, né? Algumas dúvidas que são colocadas contra o sistema eleitoral. Essas dúvidas, elas normalmente vêm de pessoas que não têm ainda o conhecimento ou não procuraram ter o conhecimento de como funciona a justiça eleitoral, como funciona o sistema eletrônico de votação. Isso é muito importante, né? E a Justiça Eleitoral tem feito, dentro do possível,
sempre a apresentação e disponibilização de cada passo do sistema de votação para que as pessoas possam ter conhecimento e aí sim confiar no sistema que utilizamos. E além desse desconhecimento, doutor Maurício, tem aquela briga pelo poder, né? Quem perde geralmente busca um responsável por sua derrota, né? Como é que lidar com essa instabilidade? O senhor que já lida com a justiça eleitoral há muito tempo, já foi juiz em várias comarcas, né? É natural, né? Algumas pessoas tendem a querer procurar, né, algum responsável pela derrota. Mas isso durante o período que eu estive pelo interior, em eleições municipais ou eleições estaduais, acontece às vezes, né? Mas eu quero trazer para todos aqui a informação de que o sistema nosso o sistema nosso de votação já foi colocado à prova, já passou por diversas eleições e nunca se indicou, constatou nada a respeito de que pudesse trazer alguma dúvida ao sistema. E no sistema, aí no campo das auditorias, está cada vez mais aperfeiçoado, porque esse sistema não é definitivo, está sempre buscando essa excelência, né? A cada eleição nós temos as etapas de verificação do sistema todo de votação, das urnas eletrônicas principalmente, né? E esse ano especificamente, e até em razão, imagino, desses ataques que têm sido feitos contra a urna eletrônica, nós tomamos o cuidado de, no dia anterior às eleições, ampliar o número de urnas que serão verificadas, que serão auditadas, né? Nós trabalhávamos até as últimas eleições em torno de 5 urnas e agora faremos a auditoria em 30 ou 33 urnas, salvo engano. Isso é uma forma de ampliar e de mostrar para a população como um todo de que as urnas que estavam já disponíveis para a votação no dia seguinte estão rígidas, estão limpas, né? E isso é colocado à prova em uma audiência pública, com a participação, o convite de todos toda a sociedade e também todos os partidos políticos, né? E os candidatos podem mandar representantes para que acompanhem essa verificação. E além dessa boa vontade da Justiça Eleitoral em envolver a sociedade, esclarecer, existem também aquelas fake news, né? Aquele conjunto de mentiras que são aí usadas para poder depreciar o trabalho da Justiça Eleitoral. Como é que a Justiça Eleitoral está enfrentando esse novo desafio? O problema das fake news é um problema de fato que nos preocupa, né? O eleitor tem o direito de ser informado e saber por que ele deve escolher A ou B, ou qual candidato seria melhor na ótica dele. E quando se chega aí nas redes sociais algumas mentiras, isso pode atrapalhar essa escolha dos eleitores, que a grande maioria não tem condições de aferir, de checar as fontes, não tem condições de verificar a veracidade daquelas informações. Então, a Justiça Eleitoral e aí a sociedade como um todo, a imprensa principalmente, os meios de comunicação, cabe a eles, a todos nós, na verdade, o trabalho de agir rápido e apontar onde é que está a desinformação e apresentar, então, a versão mais correta daquele fato. Até porque a estrutura da própria Justiça Eleitoral não é suficiente para lidar com esse ataque especulativo dessas fake news. Como estão essas parcerias, especialmente aquelas plataformas das redes sociais? Hoje em dia a divulgação é muito rápida, né? Através das mídias sociais, em pouquíssimo tempo alcança um volume muito grande de pessoas com aquela informação falsa, né? E o TSE tomou o cuidado de fazer parcerias com as próprias plataformas de mídias digitais para fazer uma espécie de contra-ataque, né? De minimizar, a verdade, os efeitos das fake news. Então, a própria estrutura das redes sociais serão usadas para que a Justiça Eleitoral e a sociedade como um todo possa tomar conhecimento de que aquela notícia é falsa e de qual seria a versão verdadeira daquilo que se está querendo divulgar. O senhor notou que há boa vontade por parte deles, porque há setores aí que defendem a liberdade de expressão até mesmo para recorrer à mentira.
Sim, eu tenho notado a boa vontade, sim, evidentemente a um ou outro setor continua, uma outra mídia, né, está um pouco renitente, mas eu acredito que no conjunto estão todos com boa vontade, né, e podem ter certeza que com a ajuda da sociedade civil e da imprensa nós vamos levar aos eleitores as informações verdadeiras, né, e que eles precisam para que possamos fazer uma eleição justa, né, e dar a eles conhecimento de quem é o candidato, de quem são as pessoas em quem ele está votando. Doutor Maurício, qual que é a estrutura que a Justiça Eleitoral está disponibilizando em termos de magistrados, servidores para essa campanha, que deve ser, naturalmente, uma das maiores de sua história? Em Minas Gerais, né, nós temos em torno de 300 zonas eleitorais. Nós vamos tratar aqui de quase 16 milhões de eleitores e nosso trabalho atual é de convocação de mesários, né? Precisamos de mesários, de voluntários, iremos convocar onde for preciso, do pessoal para que possa nos ajudar no dia das eleições, principalmente, né? Então, estamos preparando também os servidores da Justiça Eleitoral como um todo, inclusive os mesários, dando as instruções necessárias. Há também planejamento de conversa com os juízes, né, para que eles possam também traduzir para a sociedade a confiabilidade das urnas eletrônicas, e isso é um trabalho que nós temos feito lá já, visando o pleito de outubro. E diante dos efeitos da pandemia, que medidas estão sendo adotadas até para estimular essa participação voluntária de mesários? Nós estamos tomando as medidas de proteção, né? E já fizemos, inclusive, agora recentemente, eu autorizei a compra de material de proteção, como álcool, máscaras, né? Estamos disponibilizando aos servidores da Justiça Eleitoral e mesários convocados toda a estrutura e tudo que a Organização Mundial de Saúde recomenda para que eles fiquem protegidos contra o vírus que está aí em voga. Muito bem. Então, Maurício, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente, contasse por que a legislação eleitoral sempre sofre mudanças a cada nova eleição. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube. Hoje estamos discutindo os desafios da Justiça Eleitoral quando completa aí 90 anos e está diante das eleições gerais de 2022. O nosso entrevistado é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Maurício Torres Soares. Doutor Maurício, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessa constante alteração da legislação eleitoral a cada nova eleição. Por que isso acontece? Não temos uma lei permanente. Essa questão ela fica, evidentemente, a cargo do Congresso, né? E a cada eleição nós temos lá uma composição diferente no Congresso Nacional. Então é natural de que surjam ideias novas e eliminem experiências que não deram certo e coloque outras experiências que eles entendam necessárias, né? Então, por isso é que nós estamos sempre tendo a cada eleição um modelo diferente, ou alguma novidade, algum tratamento diferente nas candidaturas. Continuamos com o Instituto da Reeleição e é permitida para governador e presidente. E no caso das eleições proporcionais, né, deputados, incluindo senadores, só há um turno. Quer dizer, pode haver 2 turnos no caso de presidente e governador, caso não alcance 50% mais um do eleitorado. Isso mesmo? Correto. É isso que prevalece também para a presente eleição, é exatamente que as eleições de governador pode haver aí um segundo turno, dependendo do número de votos que cada um conseguir no primeiro escrutínio. Uma das dificuldades das eleições, que sempre desafiou a Justiça Eleitoral, é a questão do financiamento de campanhas, né? As campanhas hoje são financiadas apenas por dinheiro público, o fundo eleitoral, né? E, enfim, também todos os recursos que a Justiça Eleitoral disponibiliza para os políticos, os candidatos. Dessa vez, houve mudanças aí no limite de gastos de cada um desses candidatos? A mudança é muito pequena, né, de valores, porque o que se fez basicamente foi adotar o valor anterior com a correção
uma atualização do dinheiro, né? Então, a campanha, por exemplo, de governador este ano, no primeiro turno, estaria o gasto autorizado em torno de 14 milhões, né? Sendo que para o segundo turno seria 7 milhões. Pode chegar então a 21 milhões, né? Pode chegar a 21 milhões e, evidentemente, alguma variação aí desses valores com a computação de atualização monetária desde as últimas eleições até hoje. 2018. Para deputado também, estadual e federal, senador, também existem essas limitações. Também existe a limitação e também existe esse registro de que esses valores podem sofrer uma majoração pequena em razão da atualização monetária. Muito bem. E a respeito da fiscalização, como é que o TRE se organizou, tem parcerias para poder acompanhar esses gastos, evitar os excessos, o abuso do poder econômico? O TRE tem lá o setor de análise de contas, né? Os candidatos fazem a prestação de contas e elas são julgadas pelo TRE após passar por um setor técnico do tribunal que faz a análise técnica, então, das contas de cada candidato e, a partir daí, a Justiça Eleitoral aponta eventuais irregularidades ou aprovam, caso esteja tudo em conformidade. Isso é feito só ao final das eleições ou durante a campanha também tem um acompanhamento, um monitoramento? Ele tem um acompanhamento durante a campanha também, né? Mas uma decisão, uma análise definitiva, ela fica, de uma forma geral, só para depois da campanha. Mas há a fiscalização também durante o andamento dos trabalhos eleitorais. Nós estamos ainda numa fase pré-eleitoral, mas os candidatos estão em uma campanha intensa, apesar de não estarem oficialmente registrados na Justiça Eleitoral. Esse momento traz muita dificuldade de acompanhamento e fiscalização de uma propaganda extemporânea ou a Justiça Eleitoral não acompanha isso nesse momento? A Justiça Eleitoral acompanha, sim, nesse momento, mas como ainda não há o registro da candidatura e não há também a escolha dos candidatos pelos próprios partidos através de convenção, né, a Justiça Eleitoral muitas vezes depende de informações ou de denúncias, né, dos protagonistas das eleições como um todo, da sociedade civil, da imprensa, para que a gente possa apurar, né? De fato, nesse período pré-eleitoral, é assim que funciona. A gente aguarda, então, essas manifestações, essas denúncias, para que possamos avaliar uma a uma. E de acordo com o calendário eleitoral, a campanha só pode ir para a televisão e para o rádio a partir, então, do dia 20 de agosto, com a propaganda eleitoral gratuita. Até lá, as redes sociais elas podem ser esse palco de divulgação de campanha? Não pode haver ainda a campanha, né? O que a gente vê é uma campanha, às vezes, velada de cada candidato, mostrando as suas qualidades, né? Mas isso é natural e pode encontrar o limite na legislação eleitoral, né? A gente pode ver cada caso se está ou não excedendo ao que a regra das eleições estipula. Já existe lá um índice de judicialização maior do que o normal da questão eleitoral nessa fase? Não, ainda não temos nenhuma judicialização nesse aspecto até agora. E como é que a Justiça Eleitoral pretende medidas a adotar quando o acirramento extrapolar, como aconteceu recentemente, por exemplo, em Uberlândia, né, com aquele caso do drone de pessoas que tentaram tumultuar um ato público de campanha, também no Rio de Janeiro recentemente. Como é que a Justiça entra nisso ou é um caso só de polícia? Não, aquilo não é um ato de campanha, até porque nós não temos campanha, né? A campanha não começou, não temos candidatos ainda inscritos, e por isso aquilo é tratado pela polícia, né? Pela Justiça estadual comum, não a especializada, a Justiça Eleitoral, e como de fato está sendo tratado pela Justiça local. E se a situação extrapolar durante a campanha, nós temos aí 16 milhões de eleitores em Minas Gerais. Como lidar com a questão da segurança pública? O TRE fez algum planejamento nesse sentido para garantir a segurança desses eleitores na campanha e também durante a votação? Sim, estamos já em tratativas com a Polícia Militar, levando para a Polícia Militar, através do comando da Polícia Militar e dos agentes policiais que trabalharão nas eleições, as informações que eles precisam para que possam agir durante, principalmente, o processo de votação, né? E
E, então, essas informações, essa orientação de como agir será dada à Polícia Militar pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Existe uma parceria importante entre as duas instituições. Existe. Já há muito, né? Existe, já há muito. Já fizemos, inclusive, este ano, esse mês mais especificamente, reuniões já para tratar desse assunto e de outros assuntos de interesse da Justiça Eleitoral e da Polícia Militar. Ainda na questão da legislação eleitoral, doutor Maurício, neste ano temos uma novidade, que em vez de coligações, ou melhor, além das coligações, teremos federações partidárias também. O que isso muda, altera? O senhor acha que isso torna o processo mais aperfeiçoado? É bom, ruim ou traz dificuldades? Eu não saberia dizer se é bom ou se é ruim. É uma experiência nova, né? E certamente, se for boa, o legislador vai permanecer com essa experiência nas próximas eleições. Mas a diferença é de que a federação ela tem uma duração maior, ela é um pouco mais perene do que as coligações que eram feitas, né? Que são feitas até então. Ela tem um formato para que perdure até o final do mandato do eleito. Ou seja, as coligações são eleitorais, as federações partidárias elas têm uma duração além das eleições, durante os mandatos também. Isso, é isso que está estabelecido na legislação, que para a gente também é uma novidade para esse ano. Doutor Maurício, do ponto de vista operacional, né, Minas Gerais tem 853 municípios, é um estado continental. Em algumas situações não existem comarcas, né, não existem juízes ali disponíveis e o próprio tribunal fez uma alteração, uma racionalização disso. Como que vai funcionar onde não tem uma zona eleitoral, não tem uma comarca, tem um juiz que está ali diretamente ligado ao processo? De há muito, o que acontece é que a zona eleitoral ela abrange vários municípios, né? Tem zonas eleitorais aí que são responsáveis pela eleição em 7, 8 municípios, tem umas que são 3 municípios, mas o certo é que a atuação do juiz eleitoral daquela zona ele está responsável, então, por dirigir as eleições em todos esses municípios que fazem parte da comarca e, no caso aqui nosso, da zona eleitoral. Como há muito rodízio pela essa vida itinerante dos magistrados, das magistradas, houve uma capacitação, um preparo para esses magistrados para a gestão desse processo eleitoral no interior? Já começamos essa capacitação, iremos agora incrementá-la, inclusive, da agora para frente, para levar aos juízes essas informações, essas novidades e enfim, prepará-los da melhor forma possível, né? Isso será feito através da Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral, né? Que fará aí essas reuniões, esses eventos, com a presença, inclusive, dos juízes, talvez aqui em Belo Horizonte. Pode ser feito de forma remota também, né? Já que estamos com videoconferências já mais avançados nesse sentido, né? Doutor Maurício, o que o senhor pode dizer para o nosso eleitorado, para o eleitor, para a eleitora, além de votar? Como é que eles podem participar mais do processo democrático das eleições e ajudar a Justiça Eleitoral a fazer um bom trabalho? Em primeiro lugar, o que é necessário é de que todos entendam a necessidade de votar, né? Então, aqui aproveito o espaço para chamar os eleitores para que possam votar, para que exerça pessoalmente o seu direito de escolher o seu governante ou o seu deputado, né, para que outras pessoas não façam isso por ele, né? E, em segundo lugar, a gente pede também que tenha atenção na civilidade, na cordialidade, né, que faça o processo de eleição uma festa da democracia, né, e não de uma festa de agressões ou de brigas ou de deturpação da segurança pública. O senhor prevê nessa avaliação preliminar que poderemos ter um índice de abstenção maior do que nas eleições anteriores? Não, eu não acredito. Eu trabalho, o TRE trabalha com um índice de abstenção numa média histórica, o que já acontece tal como nos anos anteriores. Eu não acho que vá acontecer nada de anormal de abstenção nesse ano. Somado aí aos votos brancos, não pode chegar aqui a uns 30% do eleitorado? Sim, é um pouco menos de 30%. Mas é por aí que a gente trabalha. Muito bem. Então, Maurício, como a gente faz com todos os nossos entrevistados aqui no Pensamento Jurídico, a gente pede indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor trouxe, por favor? Bom, eu trouxe aqui um livro que eu estou lendo atualmente, que se chama As Costureiras de Auschwitz, né? Esse livro é de uma autora americana, chama Lucy Adlington,
e ela traz aqui um estudo histórico, né, sobre um grupo de judias que trabalhavam em Auschwitz como costureiras, né, fazendo aqui uma justaposição de um ambiente onde havia uma rede de costura, de alta costura para as mulheres dos oficiais da SS, né, da polícia nazista, e ao lado é onde acontecia a solução final, que era a morte. É um trabalho interessante, um trabalho de pesquisa, eu recomendo a todos. Ok, boa indicação, com certeza. Bom, eu conversei aqui com o desembargador Maurício Torres Soares, que é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. E falamos aí sobre os desafios da Justiça Eleitoral, que chega aos 90 anos de sua história, com esse maior desafio, as eleições gerais de 2022. Doutor Maurício, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui novamente. Um prazer e um abraço a todos. Muito bem, é você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.